Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você está desanimado? Dá uma olhada para quem está ao seu lado, vê se está desanimado. Com máscara não dá para olhar muito, mas vê pelo olho, vê se está desanimado. Uma pesquisa foi feita recentemente e mostrando que cerca de 40% das pessoas estão desanimadas. Isso é mais do que 1 a cada 3 pessoas estão desanimadas. Então, se você olhou para a direita e não está desanimado, olhou para a esquerda também não está desanimado, é provável que o desanimado seja você, pela probabilidade. Você está desanimado? Essa pesquisa é real, 40% das pessoas estão desanimadas, por algum motivo. Quando se diz respeito aos desempregados, esse número chega a 59% das pessoas. 59% de pessoas desanimadas. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso. Nós vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 33. Vamos ler apenas um versículo hoje. Meditar sobre esse texto de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos projetar aqui na tela, aliás, vamos ler aqui na tela, assim todos podemos ler juntos. Diz assim João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que em mim vocês tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos todos ler juntos? Eu lhes falei tudo isso para que em mim vocês tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque temos um Deus maravilhoso como o Senhor, Pai. Um Deus que nos adverte das aflições, mas é um Deus que está sempre ao nosso lado. E nós cremos, Senhor Jesus, na Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor Deus, revigora, Senhor Deus, as nossas forças nessa manhã. Renova, Senhor Deus, a nossa fé nessa manhã, Senhor Deus, que possamos sair daqui, que possamos, Senhor Deus, ter um novo ânimo nessa manhã, Senhor Deus. Que o Senhor venha renovar, Senhor Deus, as nossas forças nessa manhã, Pai, para que possamos prosseguir na carreira que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, tudo isso pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como vencer o desânimo? Como vencer o desânimo? Talvez você esteja até pensando, pastor, eu não estou desanimado, eu estou até que bem animado, né? E talvez você até conheça pessoas que você nunca vai imaginar essa pessoa desanimada, né? Por exemplo, eu quando olho para o pastor Haroldo, eu não consigo imaginar ele desanimado. Porque o homem animado, esse homem, que contagia, né? Quem teve a oportunidade de viver um pouquinho com ele, sabe como é isso. E tem pessoas que realmente parece que contagiam esse ânimo, né? Pessoas que nos animam, pessoas que estão sempre animadas. E já tem pessoas que, é o contrário, tem pessoas que eu nunca vi animada, né? Ou irmãos que às vezes falta uma injeção de ânimo, né? Uma adrenalina, alguma coisa. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre algumas características do desânimo, algumas características com relação ao desânimo, porque a gente vai ver que mesmo aquelas pessoas que são mais animadas, às vezes também ficam um pouco desanimadas. E mesmo nós, é algo comum no nosso dia a dia. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente acorda super bem, como se diz, o alto astral, né? A gente acorda super para cima, e tem dia que parece que acontecem algumas coisas, ou algumas coisas acontecem na nossa vida, que trazem desânimo para a gente, e a gente perde o ânimo. Então eu gostaria de ver quatro coisas que nós precisamos conhecer para a gente vencer o desânimo, baseadas aí nesse texto que nós lemos de João capítulo 16, versículo 33. A primeira coisa delas é a primeira parte do versículo que diz: aqui no mundo vocês terão aflições. É isso que a Bíblia diz: aqui no mundo vocês terão aflições. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é saber que o desânimo, ele pode atingir todo mundo. Ninguém está livre do desânimo.
Jesus ele falou, olha, no mundo vocês vão sofrer aflições. E todo mundo está sujeito ao desânimo por conta dessas aflições, pelo simples motivo, todo mundo mora no mundo. Tem alguém aí que não mora no mundo? E às vezes eu acho que tem crente que acha que é de outro planeta, né? E todos nós que moramos no mundo, estamos sujeitos às aflições desse mundo. Todos nós estamos sujeitos a fatores, coisas que acontecem fora da nossa vontade. Porque estamos vivendo em sociedade, estamos vivendo no mundo onde coisas ruins acontecem, coisas que acontecem que não são conforme a gente quer. Às vezes algum imprevisto financeiro acontece, às vezes alguma doença nos acomete, às vezes algum problema de relacionamento acontece, fora do nosso desejo, e essas coisas começam a desanimar a gente. Essas coisas começam a mexer com as nossas emoções, e às vezes a gente fica desanimado por essas coisas. Por isso que não é pelo fato de nós sermos boas pessoas que a gente está livre do desânimo. Na palavra de Deus a gente encontra vários exemplos, a gente vai ver alguns deles aqui, de pessoas que são pessoas boas, pessoas que são comprometidas com Deus, mas pessoas que ficaram desanimadas por algum motivo. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às aflições desse mundo. Todos nós estamos sujeitos, não é porque eu sou assim ou o meu perfil é um pouco diferente. Claro que tem pessoas que às vezes assimilam um pouco melhor, outras assimilam de uma maneira mais emocional, mas todos nós estamos sujeitos a sermos atingidos pelo desânimo, porque nós simplesmente moramos nesse mundo. E Jesus ele fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Tem um versículo, sempre quando a gente fala de ânimo, como nós temos o nosso ânimo, tem um versículo que é de Josué, capítulo 1, versículo 6, que é o versículo do bom ânimo, que todo mundo conhece. Olha lá o que diz Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Josué ele é um personagem interessante. Josué, se a gente pegasse todo aquele povo de Israel, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. De todos os mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente Josué, olha que homem especial diante de Deus. Um homem escolhido por Deus, um homem que falou, olha, vocês tudo não vão entrar porque vocês fizeram coisa errada. Somente Josué e Calebe, esses daqui, foram bonzinhos, esses daí vão entrar na terra prometida. Somente esses dois. Imagine Josué. A gente não pode dizer que Josué não era um homem espiritual, a gente não pode dizer que Josué ele era um homem comum. Não, Josué ele era um homem especial diante de Deus. Josué, ele viu todos os milagres que aconteceram no Egito. Todas as 10 pragas, Josué ele viu aquelas coisas. Imagine a fé desse homem. Ele passou pelo Mar Vermelho aberto, aquele paredão de água. Imagine a fé desse homem. Às vezes você pode pensar, puxa vida, se eu tivesse vivido esse milagre, se eu tivesse vivenciado esse milagre, minha fé nunca ia se abalar. Mas sabe o que diz lá em Josué? Logo no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Josué, diz que Josué, depois que Moisés morreu, ele ficou desanimado. Quando Moisés morreu, que era o líder deles, parece que aquilo desanimou ele. E aí Deus ele fala, olha Josué, vamos, esforça-te, tenha bom ânimo, você vai. Eu estou com você, assim como eu estava com Moisés, eu vou estar com você. Meus irmãos, não é porque a gente é uma pessoa boa, não é porque a gente não é fiel a Deus, a gente está sujeito, essas coisas elas nos acometem. Aflições nesse mundo elas nos acometem, todos nós estamos sujeitos a passar por aflição, todos nós estamos sujeitos a passar por desânimo. Alguns passam por mais, é verdade, outros passam por um pouco menos, mas essa é a verdade, que o desânimo ele vem independente de quem nós somos. Nós estamos sujeitos a isso. E o desânimo ele acontece quando as coisas que eu quero não acontecem. Eu vou repetir, o desânimo acontece quando as coisas que eu quero não acontecem. E eu tenho certeza que você já passou por isso, de você querer alguma coisa, essa coisa não acontecer e a gente fica como? Desanimado. É isso que acontece. E neste mundo, a grande verdade é que a maioria das coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E isso
nos deixa muito mais sujeitos ao desânimo. Por isso, isso é uma coisa que nós precisamos saber. Se a gente quer vencer o desânimo, a gente tem que saber, em primeiro lugar, que todos nós estamos sujeitos. Isso não acontece só com você. Talvez você possa dizer, puxa, só eu que estou desanimado, as coisas ruins só acontecem comigo. Não, todo mundo está sujeito a isso. Grandes ou pequenos, homens ou mulheres, ricos ou pobres, independente de cor, raça, religião, todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Então saiba que você não está sozinho nesse barco, né? Todos nós estamos sujeitos a estarmos animados. Mas em segundo lugar, para a gente vencer o desânimo, a gente tem que saber também outra coisa. Em segundo lugar, saber que o mundo é um lugar de aflição. Não somente nós estamos sujeitos ao desânimo, mas a gente precisa, quando a gente olha para esse mundo, a gente precisa lembrar que esse mundo, ele é um lugar de aflição. Sim, o mundo tem coisa muito legal para a gente. O mundo criado por Deus, ele é maravilhoso também. O mundo, nós podemos usufruir das riquezas naturais desse mundo, né? Quem aí já foi para uma praia, já pegou uma praia bonita, um dia de sol bonito, né, no campo, a gente pode sim desfrutar desse mundo, mas esse mundo ele é um lugar de aflição, e por ser um lugar de aflição, a gente não deve amar esse mundo, porque é um lugar onde nos vai trazer aflição. Por isso que o nosso coração não pode estar nesse mundo. Por isso que Jesus, ele vai dizer isso, por isso que o apóstolo João, ele vai dizer isso lá em 1 João capítulo 2, olha lá o que diz 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é o lugar de aflição, por isso não ame o mundo, nem as coisas que existem no mundo. E sabe o que acontece? Sabe qual que é um dos grandes motivos do desânimo das pessoas? Porque muitas pessoas começam a amar esse mundo, dizendo assim, eu só vou ser feliz, só vou ser completo, se eu tiver esse carro. Eu só vou ser feliz se eu tiver essa casa. Eu só vou ser feliz se eu tiver esse emprego. Eu só vou ser feliz se eu tiver esse aumento salarial. Eu só vou ser feliz se eu for promovido a chefe, a gerente. A gente começa a amar tanto essas coisas, amar tanto as coisas desse mundo, as riquezas, que às vezes a gente acha que isso é a nossa vida. Essa deve ser a nossa vida. Quando isso, o que a palavra de Deus diz que isso é cobiça. Muito do desânimo das pessoas vem por causa da cobiça. Porque as pessoas começam a amar o mundo. E esse mundo ele é um lugar de aflição. Sabe por quê? Porque num departamento onde tem 10 pessoas, só tem um chefe. E quando o chefe sai, só tem dessas 10 pessoas, todo mundo fala, eu vou ser o próximo promovido. E aí sabe o que acontece? Você tem um promovido e 9 desanimados. Por quê? Porque o mundo é um lugar de aflição. As coisas funcionam assim. Alguns também têm a ilusão de que talvez se tiver dinheiro, sucesso ou poder, vai estar livre do desânimo. Né? Se eu ganhasse na Mega Sena acumulada, meu desânimo ia acabar. Se eu fosse líder, se eu fosse chefe, meu desânimo ia acabar. Olha para Josué. Josué, ele era o líder de Israel. Ele devia ter muitos bens. Ele era o principal de Israel. E ainda assim, ele também estava desanimado. E tem pessoas, meus irmãos, que nessa questão do desânimo, elas acabam por criar travas mentais que impedem elas de prosseguir, porque elas acham que a vida é ter sucesso nesse mundo, e esse mundo é um lugar de aflição. Nós precisamos cuidado para não cair nessa cilada, né? Como diz aí o versículo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso daí não provém do Pai, isso é do mundo, isso é do mundo. Quantas vezes nós vimos para a igreja querendo de Deus essas coisas? O que eu quero de Deus são coisas da cobiça da carne. Eu dou o dízimo porque eu quero atingir isso daqui, esse objetivo na minha vida. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento onde eu quero bens materiais.
Eu não estou me relacionando com Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode agir, por aquilo que Ele pode fazer na minha vida e através da minha vida. Precisamos tomar cuidado, muitas pessoas ficam travadas. E o desânimo, ele começa a travar a gente. O desânimo era um perigo, porque através dele começa a vir depressão, começa a vir, a pessoa se acha incapaz de fazer tudo, e quando ela vê, ela não está fazendo mais nada. Por quê? Porque as coisas começam a não acontecer do jeito que nós queremos. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, é que não adianta a gente fugir. Sabe como que é essa palavra mundo? Se você for pegar a Bíblia original escrita no grego, a palavra mundo lá está escrito cosmos. O que é cosmos? Se eu falasse para você, o que é o cosmos? Cosmos não é só esse planeta que a gente vê, todos os planetas. Você fala, olha, eu vou pegar lá o foguete lá do Elon Musk, né, da SpaceX, vou viajar para Marte agora, ele falou que quer colocar 1 milhão de pessoas em Marte. Eu quero estar nesses 1 milhão, porque eu sei que quando eu for para lá, vai acabar meu desânimo. Não adianta, você vai levar o desânimo junto. Por quê? Porque o desânimo não está só aqui no planeta Terra, está em todo lugar. Não adianta eu fugir. Tem pessoas que falam, se eu fugir, eu vou fugir do problema. Não adianta, a gente não consegue fugir do problema, a gente tem que encarar o problema. Quando Jesus ele fala, no mundo você vai ter aflição, qualquer lugar que você for, você vai estar no mundo. Qualquer lugar que nós formos, se a gente for para uma cidade para outra, o desânimo vai estar lá. Se eu for para outro país, o desânimo vai estar lá também. Não adianta mudar de endereço. A gente tem que encarar o problema. Temos que confrontar o problema. Será que estamos dispostos a confrontar o problema quando vem o desânimo? No mundo nós teremos aflições. Isso, Jesus ele não está passando a cabeça, ele está dando talvez uma lição, um balde, né, de realidade na gente. A vida é dura, problemas acontecem sim, o desânimo ele vem sim, mas a questão é como que nós vamos lidar com ele. E Jesus aqui ele vai nos ensinar na segunda parte desse versículo. Como que nós fazemos para vencer o desânimo? Terceiro ponto. Se nós queremos vencer o desânimo, saiba que o ânimo vem do Senhor. Saiba que o ânimo vem do Senhor. Vamos ler todos o Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Olha o que diz. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos todos ler? Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Você sabe por que alguns vivem desanimados? Porque estão esperando alguma outra pessoa resolver o seu problema. Tem filhos que estão desanimados porque estão esperando os pais resolver o seu problema. Tem cônjuges que estão desanimados porque estão esperando o outro cônjuge, ou o marido está esperando a mulher está esperando o marido resolver os seus problemas. Talvez tem pessoas que estão esperando o seu chefe resolver o seu problema. Não, a hora que o meu chefe me dá um aumento, meus problemas vão se resolver. Estou esperando o meu chefe. Tem gente que está esperando o governo. Coitado, esse é o pior. Tá difícil. Tem gente que está esperando o governo resolver o problema. Não, a hora que o prefeito, o governador, o presidente der uma canetada, fizer uma lei, meu desânimo vai acabar. Olha, pode esperar sentado, eu quero dar essa má notícia para vocês. Sabe por quê? Porque se nós queremos o ânimo, nós temos que esperar em quem? No Senhor. Não espere que outro resolva o seu problema. Espere no Senhor. Meus irmãos, não se vence o desânimo também desviando os focos para outras coisas. Tem pessoas que acham que vão resolver o seu desânimo, às vezes com pessoas. Tem pessoas que acham que vão resolver o seu desânimo com algumas coisas. Eu estou desanimado, eu vou assistir um filme aqui. Eu vou assistir uma série, né? Fazer uma maratona aqui no Netflix. Estou desanimado. Não se vence o desânimo com entretenimento. Eu quero dar essa má notícia para você. Sabe por quê? Porque quando acaba, você volta. Aí você tem que acordar segunda-feira cedo de novo. O desânimo vem de novo. Não tem jeito.
Como então vencer o desânimo? Aí a gente volta lá para João 16:33. Olha o que Jesus fala na parte B, né, desse aliás, na parte A desse versículo. Né, Jesus ele fala assim: eu lhes falei tudo isso para que em mim vocês tenham paz. A parte A do versículo. Antes de Jesus falar, olha, que no mundo vocês terão aflições, ele fala assim: olha, eu falei tudo isso para vocês, eu deixei as minhas palavras com vocês, para que vocês não fiquem desanimados, para que nas minhas palavras vocês tenham paz, para que com aquilo que eu falei, vocês possam ter paz. E meus irmãos, se nós queremos, em vez de ter o desânimo, se nós queremos ter a paz, se a verdadeira paz está nas palavras de Jesus Cristo, nós precisamos buscar conhecer essas palavras de Jesus Cristo, porque são elas que nos tiram o desânimo, são as palavras de Jesus que nos trazem a paz. E nós como crentes precisamos saber disso, que o desânimo não se vence com dinheiro, não se vence tendo entretenimento, tendo uma TV grande na minha casa para eu poder assistir muito filme, eu tenho um videogame para poder me divertir. Não é nada disso. O desânimo se vence quando nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo. E Deus está nos ensinando aqui que o nosso esforço para vencer o desânimo deve consistir em buscá-lo, em permanecer nos caminhos de Deus. Se a gente quer fugir do desânimo, a gente tem que se esforçar. Sabe por quê? Sabe para quê? Não é para não ficar desanimado, porque não tem jeito. E às vezes tem, né, desculpe a palavra, mas tem uns espíritos de porco, que às vezes vê a pessoa desanimada e dá um tapão nele e fala: ô pessoa, vamos lá, fica animada, vai lá. Adianta alguma coisa para quem está desanimado? Hein? Adianta quando você está desanimado, vem alguém dar um tapão nas suas costas e fala: vai, ânimo, força, vamos. Adianta alguma coisa? Na hora você ainda dá aquele sorriso, aquela cara de paisagem, né, para o irmão, para não perder a amizade. Mas depois passa, você vai continuar desanimado. Sabe por quê? Porque o nosso desânimo ele é vencido no Senhor, quando nós conhecemos a palavra de Deus. E o nosso esforço, se a gente quer se esforçar para vencer o desânimo, não é forçar pelo desânimo em si, sabe? Eu tenho uma ilustração que mostra bem isso. Imagina alguém que está no mar e está se afogando. Está no mar e está se afogando. Se alguém fala: olha, ânimo, força, eu imagino que é como se a pessoa falasse: olha, faz o seguinte, pega o seu cabelo e puxa para cima. Você que está se afogando aí, pega o seu cabelo e puxa para cima, vê se você consegue sair desse. Não adianta. Quando a gente está se afundando, a gente não tem força para a gente sair daquela. A gente não tem força sozinho. As nossas forças a gente encontra na palavra de Deus. Por isso que quando a gente volta lá para Josué, a gente lê o capítulo 1, versículo 6, mas olha o que diz Josué, capítulo 1, versículo 7. Quando Deus ele fala para Josué: olha, Josué, se esforça, tem bom ânimo. Sabe o que ele fala para ele? Olha o que ele fala lá em Josué, capítulo 1, versículo 7. Logo depois que ele fala: olha, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Para quê? Para ter descuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha, Josué, se esforça, tem bom ânimo. Para quê? Para buscar conhecer a palavra. Para que os seus esforços estejam em você não se desviar da palavra de Deus. Porque quando você fizer isso, você vai ser forte. Quando você fizer isso, você vai ter bom ânimo. Meus irmãos, esse é o ânimo do cristão. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, por isso que a gente fica pegando no pé. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra todo dia. Tem ali os planos de leitura, né? Os pastores colocam, né, incentivando toda a membresia da igreja a seguir esse plano. Por quê? Porque é na palavra de Deus que nós temos ânimo. E quando nós nos esforçamos em buscar a palavra, conhecer a palavra, e cuidado para não se desviar da palavra. Quando nós fazemos isso, isso nos dá força. Quando nós fazemos isso, nós não ficamos desanimados quando as aflições vêm. Sabe por quê? Porque Jesus ele nos ensina no Evangelho de Mateus que o vento sopra e a chuva bate sobre justos e injustos. Mas aquele que está firmado sobre a rocha, esse, quando vem a chuva, quando o vento sopra, ele não se abala. Sabe quem que é esse que
está firmado sobre a rocha é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. Por isso, meus irmãos, nós precisamos saber que esse ânimo, ele vem no Senhor, ele está no Senhor, ele está aqui na palavra de Deus, esse ânimo. Se nós estamos desanimados, precisamos buscar a palavra de Deus. Se você não está acostumado a ler a palavra de Deus, começa com um salmo, lê um salmo por dia. Você vai ver que na palavra de Deus isso começa a nos dar força. A palavra de Deus, ela nos dá força, ela nos dá ânimo. Por isso, esse deve ser o nosso esforço, em buscar a palavra de Deus. Se queremos sair do desânimo, temos que buscar a palavra de Deus. E talvez você esteja falando, pastor, mas eu não estou desanimado. Que bom, continue lendo a palavra. Por quê? Porque quando vier a aflição, você vai estar firme. Quantos crentes são tomados de surpresa, não vivem uma vida cristã disciplinada, e quando chega a aflição, aí a casa cai. O nosso ânimo está no Senhor. E em quarto lugar, saiba que a vitória vem do Senhor. Se você está desanimado, saiba que a vitória vem do Senhor. A palavra de Deus, ela conta a história de uma mulher, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, uma mulher que há 12 anos ela tinha uma doença de fluxo de sangue. Primeiro, aquela mulher, eu imagino que quando começou aquele fluxo, eu imagino que ela ficou desanimada. E sempre quando quem tem uma doença que começa a durar um pouco mais, sabe como isso é complicado, como isso começa a desanimar a gente. E aí, primeiro, ela foi e colocou a esperança dela nos médicos. Ela falou, já sei quem que vai me curar, são os médicos. Ela começou a ir no médico, foi em outro. Gastou todo o seu dinheiro em médico e nada. Imagine o ânimo dessa mulher, 12 anos com uma doença de fluxo de sangue. Uma menstruação que dura 12 anos. Você, mulher que é normal, que dura 4 dias, 5 dias, já sofre. Imagine 12 anos. Você, marido, que aguenta a sua mulher por 4 dias na TPM, imagine 12 anos essa mulher. Imagine o quanto essa mulher não sofreu, o quanto ela já não estava desanimada. Ela gastou todos os seus bens nos médicos. Quando acabou os bens, talvez ela esteja esperando por alguém ajudá-la, alguém que pudesse dar mais dinheiro para que ela pudesse ir em outro médico, talvez. E ela desanimou. Mas sabe o que aconteceu? Como diz lá no Salmo 27, ela resolveu esperar pelo Senhor. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 9? Olha o que diz lá em Mateus capítulo 9. Olha o que essa mulher dizia. Olha, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante aquela mulher ficou sã. Era uma mulher que estava desanimada já, ela já tinha perdido as esperanças. Ela falou, olha, isso daqui já não tem mais jeito, eu já cansei, já gastei todo o meu dinheiro com médico, já tentei de tudo, não tem mais jeito. Mas aquela mulher não tinha ainda esperado no Senhor. E ela sabia que Jesus estava lá fazendo milagres, ela sabia que Jesus passeava por aquele lugar onde ela estava. E sabe o que ela falou? Já sei, eu vou ficar aqui esperando pelo Senhor. E assim, quando Ele passar, eu vou tocar nas franjas das suas vestes. E ela fez isso. E sabe quando ela fez isso, uma coisa maravilhosa aconteceu. Essa mulher, o ânimo dela estava porque ela estava esperando pelo Senhor. E o Senhor respondeu às suas orações. E meus irmãos, da mesma maneira, nós que estamos animados, sabemos que Jesus é aquele que passeia no meio das igrejas. Jesus, ele fala, eu sou aquele que passeia no meio das igrejas. Assim como Jesus estava andando por aquela região onde aquela mulher passeava, Jesus também passa por aqui. E a nossa esperança tem que estar no Senhor, irmãos. De que Jesus ele vai nos olhar, de que Jesus ele vai responder as nossas orações. E assim como ele fez com aquela mulher, ele pode também fazer conosco. Ele pode resolver a nossa situação. Se estamos desanimados, isso nos dá esperança, porque sabemos que Jesus, ele pode vencer os nossos problemas. No mundo sim nós teremos aflições, mas o que Jesus vai falar? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe por que Jesus venceu o mundo?
Porque Ele não é desse mundo. Lá em João capítulo 17, Jesus fala: eu não sou desse mundo. Você já viu filme de super-heróis? Já viu aqueles super-heróis que vêm? E sempre o super-herói, ele vem de um outro planeta, né? De um outro mundo, né? Tem o Superman, que vem lá do planeta Krypton, quem conhece aí, né? Ele vem de um outro planeta e ele vem, quando ele chega na Terra, ele tem superpoderes. Por quê? Porque ele é de outro mundo. Ele é de outro planeta, ele não é dessa, né? Ele não é como os mortais, como nós. E meus irmãos, Jesus, ele não é desse mundo. Em João 17 ele fala: eu não sou desse mundo, sabe? É por isso que ele venceu o mundo. Ele tem poderes que esse mundo não tem. E às vezes a gente, na nossa limitação, quando a gente olha para os nossos problemas, às vezes a gente tenta vencer os problemas do mundo com as armas deste mundo. E a gente não consegue. Sabe por quê? Porque não dá para vencer esse mundo com as armas deste mundo. E por isso que muitos crentes, às vezes, no trabalho, ou na escola, ou nos seus relacionamentos, ficam desanimados. Sabe por quê? Porque quando vem um problema, ele quer vencer o problema com as armas do mundo. Às vezes acontece alguma coisa no trabalho, ele quer usar uma arma do mundo, como a mentira. São as armas que o mundo usa. A mentira, a enganação, a esperteza. Armas desse mundo. Não se vence as aflições desse mundo com armas desse mundo. Por isso que Jesus ele fala, né, e até o apóstolo Paulo aos Coríntios ele fala que as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, elas não são desse mundo, elas são poderosas em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós vencemos esse mundo. É somente quando estamos em Cristo Jesus, porque nós não temos força sozinhos para vencer o mundo, mas Jesus ele tem. Porque ele não é desse mundo. E sabe o que mais que ele fala? Eu não sou desse mundo, e vocês também não são desse mundo. Por isso que quando nós somos salvos em Jesus Cristo, Ele nos tira desse mundo. Ele nos tira do mundo do pecado e nos leva para esse mundo, para um outro mundo, o mundo da sua maravilhosa luz. Por isso que nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus ele venceu esse mundo. É aquele filme que você está assistindo, que o mocinho está sofrendo, mas você já sabe que no final tudo vai dar bem. Então você nem chora tanto, porque você sabe que no final tudo vai dar certo. E é o que eu sempre falo, no final tudo vai dar certo. Para o cristão, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final, meu irmão. Fica tranquilo. No final tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Jesus ele não é desse planeta, Jesus ele não é desse cosmos, por isso ele venceu o mundo. E meus irmãos, não é com as armas desse mundo que nós vencemos esse mundo. Somente em Jesus Cristo nós podemos vencer as aflições e o desânimo. Por isso que Jesus ele fala, tem de bom ânimo. Por isso que quando Josué estava desanimado, Deus falou para ele, Josué, se esforça, tem bom ânimo, Josué. Eu sei que a aflição veio, mas tenha bom ânimo. Para aquela mulher também, Jesus fala, olha, filha, tem bom ânimo, muda o seu humor, pode mudar, ter bom ânimo é mudar o seu estado de humor, pode ficar feliz, porque vai dar certo. Não precisa ficar preocupado, pode mudar o seu estado de humor, vai dar certo. Isso não é positivismo não, irmãos. Né? Tem algumas seitas aí, né, que se colocam por aí, que diz assim, olha, se você falar isso daqui, toda manhã repita, né, aquela coisa da confissão positiva, pensamento positivo, se você falar, não é nada disso. O bom ânimo do crente é pela certeza de que no final tudo vai dar certo. Não é porque eu estou falando e as coisas vão se materializar, não é nada disso. O ânimo do cristão é porque eu tenho certeza que Jesus vai voltar. E eu tenho certeza que no final nós estamos indo para um lugar que não haverá mais choro, que não haverá mais aflição. Por isso que lá em Apocalipse a gente vê que Jesus ele faz um novo céu e uma nova terra, um novo mundo, um mundo onde não existe mais aflição. Nesse mundo nós teremos aflições, mas estamos indo para uma terra onde não mais haverá aflição. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. E passaremos a eternidade nesse mundo. Por isso, meus irmãos,
Não há motivos para estarmos desanimados. Não há motivos para o crente estar desanimado. Sim, podemos estar afligidos em tudo, né? Como diz o, né? Afligidos, porém não desanimados. Essa é a certeza do cristão. Por isso eu queria encerrar essa reflexão dessa manhã, lendo novamente o Salmo 27:14, que diz assim: espere no Senhor. Espere no Senhor, meu querido, meu irmão, minha irmã, espere no Senhor. Se você tem tido uma aflição, se tem alguma coisa que não está resolvida na sua vida ainda, alguma coisa que te traz desânimo, coloque isso diante do Senhor e espere nele. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor.